Fala galera, vou ensinar aqui agora para vocês a fazer o NDVI, tá? Bom, primeiramente vocês vão lá no ArtExplorer, vão fazer o download das bandas, da imagem de satélite, né? Fez o download das imagens de satélite, vocês vão abrir a pasta e vão selecionar as imagens. Eu recomendo você pegar a banda 2, 3, 4 para fazer o RGB e depois você vai pegar a banda 8. Então você vai selecionar a banda 8, 4, 3, 2 e vão colocar no QGIS. Jogando aqui no QGIS, está aqui, ó, banda 2, 4, 3 e a 8. A 5 eu coloquei porque eu vou mostrar outra coisa para vocês. Aí, beleza. Agora vamos fazer o NDVI. O NDVI vocês vão pegar, vão em raster, calculadora raster, e vão fazer o cálculo do NDVI aqui. Como é que é o cálculo do NDVI? Abre parênteses, banda 8, isso da imagem do Sentinel-2, tá? Banda 8 menos banda 4, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, banda 8 mais banda 4, fecha parênteses. Aí vai aparecer aqui, expressão válida, ok? E aqui vocês vão colocar NDVI, camada de saída, você bota o nome, NDVI, tá? NDVI. Aí vai clicar em OK e vai rodar. Eu não vou colocar agora para rodar porque eu já tenho feito. Rodou, vai aparecer aqui. Esse é o NDVI. Vocês vão dar 2 cliques, vai em simbologia, vai em banda simples, vai botar banda simples falsa cor. Aqui em gradiente de cores, você vai escolher o seu gradiente. Aqui em todos os gradientes tem vários gradientes. Eu gosto de usar esse daqui, RDWIGN, que fica do espectro vermelho ao verde. Vai classificar e vai aplicar. Quando vocês aplicarem de primeira assim, pode ser que vocês tenham isso daqui, fique tudo verde assim. O que acontece? Você vai aqui em NDVI, vai clicar aqui em configurações de valor mínimo e máximo na setinha aqui e vai colocar cumulativo corte de contagem e vai aplicar e vai dar OK. Aí aqui vai dar o cumulativo de corte de contagem. Aí aqui você tem o NDVI, tá? Assim que se faz o NDVI. Só que tem uma coisa. Na prática, o NDVI ele não consegue indicar diferenças em algumas culturas, né? De acordo com os estágios fenológicos, né? Então, se você tem uma cultivar, né? Você tem algumas plantas com baixa produção de biomassa, né? Como a soja e o feijão, né? O indicado realmente é o NDVI. Agora, caso você tenha na sua lavoura aí, que você está analisando, uma cultura de milho que tem um biomassa alto, a partir do V6, vamos botar aí, né, é indicado, né, eu recomendo que você use o NDRE. Aqui eu tenho aqui o NDRE, tá vendo? Eu fiz aqui o NDRE. Se vocês perceberem, tem uma leve diferença do NDRE. Ó, tá vendo? Mas por que isso? O NDVI, ele satura. O que quer dizer saturar? Quer dizer que ele vai ficar muito verde. Tipo aqui, ó, muito verde. Está saturado. Quando você joga um NDRE, ele diminui essa saturação. Entenderam? E assim, a principal diferença entre os dois índices está na sensibilidade que eles têm, né, para indicar o vigor da vegetação. Os dois índices, eles são usados para indicar, né, o nível de clorofila que a planta tem. Tá? Então, os dois é para o vigor da vegetação. E essa diferença entre o NDVI e o NDRE é comprovada em diversas pesquisas. E essas pesquisas, né, indicam que o NDRE ele não satura o mapa do mesmo modo que o NDVI. Então, no caso assim, o NDRE ele demora mais para saturar. Tá?
uma hora o NDRE também vai saturar. Então aí você tem outro índice para usar, o EVI, que é assim, um aprimoramento do NDVI. Mas o EVI a gente vai ter em outra aula para explicar aquele mais aprofundadamente. Aqui eu quero mostrar só para vocês o NDVI, como faz o cálculo, certo? Então vocês já sabem. E mostrar isso. Tá? E outra coisa, é importante, né, ressaltar que muitas vezes o NDRE ele apresenta uma medição de variabilidade melhor do que o NDVI. Em casos assim de transição de plantas sadias para estressadas, né, vale lembrar que o NDVI ele não consegue identificar essas leves diferenças. Então, assim, você tem que saber quando usar o NDVI e quando usar o NDRE. Eu vou mostrar para vocês também aqui nessa aula como faz o cálculo do NDRE, mas primeiro eu quero que vocês tenham isso na cabeça, essa diferença. Tá? Então, o NDVI ele faz a medição do nível de clorofila, da saúde, da vegetação. Como vocês podem ver aqui. Tá? A gente tem essas áreas. O vermelho aqui está indicando solo exposto. Tá? Eu indico muito vocês usarem também, fazer o RGB. Porque com o RGB vocês conseguem comparar. Ó, tá vendo? Esse aqui é o RGB. Aqui é solo exposto. No NDVI, solo exposto. No NDRE, você vê que ele tem uma diminuição dessa saturação, né, desse vermelho aqui. Vocês podem ver aqui um pouco menos de saturação. Mas não quer dizer que ele também não vá saturar. Ele satura também o NDRE. Tá? Então, por isso que é bom você usar o RGB também para você fazer uma comparação. Tá? Para você ver. O RGB, se você tiver aí, você pode dar uma olhada. Esse daqui é Sentinel-2, então a resolução é de 10 metros. Tá? E vou mostrar para vocês aqui. Ó. Aqui. Esse daqui é o RGB com NDVI. Vocês podem ver. Olhando aqui, a gente vê que aqui está um pouquinho com menos clorofila, né? Tirando aqui, você consegue ver alguma coisa, alguma diferença? Não, você não consegue. Com NDVI você vê, com NDRE você consegue visualizar mais. Então aqui, no caso, usando o NDVI, aqui a gente já tem uma saturação. Essa área aqui já está saturada pelo NDVI. Mas usando o NDRE você consegue ver, né, que comparar melhor. Você consegue ver que o NDVI está saturado, mas o NDRE aqui ainda não está saturado. Tá? E qual é, assim, a maior diferença entre o NDVI e o NDRE? A principal diferença entre os dois índices está realmente nessa sensibilidade entre eles, né, para indicar o vigor da vegetação. Vigor, quando a gente fala, é a questão de clorofila, tá? Se você não pode esquecer. E aí, como é que a gente faz o cálculo do NDRE? Para você fazer o cálculo do NDRE, é o mesmo procedimento. Você vai baixar as imagens de satélite, só que a diferença é, quando você jogar para o QGIS as imagens, as bandas do satélite, você vai jogar a banda 5 também, tá? Você precisa da banda 5, porque, vou mostrar aqui para vocês, o cálculo do NDRE usa a banda 5, enquanto no NDVI usa a banda 4. O que seria essa banda 5? Essa banda 5 é a borda do vermelho. E essa borda do vermelho ela é responsável pela captura da parte exponencial, né, do espectro de luz. E seria mais ou menos uma faixa espectral estreita, tá? Entre o vermelho visível e o NIR, né? O infravermelho próximo. Tá? Ele é mais indicado, né? Porque ele é responsável pela captura da parte exponencial do espectro de luz. Então, por isso que ele tem essa menor saturação em comparação ao NDVI. Ele demora um pouco mais para saturar, mas não quer dizer que não vai saturar. Tá? Então, o cálculo do NDRE é esse daqui. E do NDVI, usando o Sentinel-2, é esse daqui. Os dois eu estou usando a imagem do Sentinel-2. Tá? Então, vamos lá. Você vai chegar aqui em raster,
calculadora raster e vamos fazer o cálculo do NDRE. Como vocês podem ver aqui, eu vou usar banda 8 menos banda 5, dividido por banda 8 mais banda 5. Então, vai abrir parênteses, vai colocar banda 8 menos banda 5, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, banda 8 mais banda 5. Fechou parênteses. Vai escrever aqui NDRE e vai botar para rodar. Aqui, expressão válida. Não vou botar para rodar porque eu já tenho, né? Aí você vai fazer o cálculo do NDRE. Tá? O NDVI e o NDRE é importante você fazer junto para você ter uma comparação, sim. Tá? E você tem que saber para onde você vai usar. Se você vai usar para lavouras que estejam com plantas que têm uma produção de baixo biomassa, como já falei, como em soja, feijão, o indicado realmente é o NDVI. Agora, se você está usando para uma lavoura que tem alta produção, né, de biomassa, como milho, a partir aí do estágio V6, você já tem que saber que o NDRE vai ser melhor, porque ele vai saturar menos. Então, até o estágio V6, você pode usar o NDVI, que, poxa, ele não vai saturar. Ele vai te mostrar o que você precisa. Depois do estágio V6, é recomendado você usar o NDRE, porque aí o NDRE ele vai ter uma saturação menor, né, em comparação ao NDVI, e você vai conseguir visualizar o que você precisa, tá? Essas são as duas diferenças entre o NDVI e o NDRE. Enquanto o NDVI usa a banda do infravermelho e a da banda do vermelho, o NDRE ele usa a banda do infravermelho, a banda 8 no Sentinel, né, 2, e a banda da borda do vermelho, que eu já falei para vocês o que ela é, né? Que ela é responsável pela captura da parte exponencial do espectro de luz, tá? E assim, eu separei aqui para vocês umas aplicabilidades, né, do NDVI e do NDRE. Você pode usar para monitoramento de lavouras, efeitos de secas, danos provocados por pragas, estimativa de produtividade agrícola, mapeamento de áreas agrícolas, né? Aqui você pode ver esse mapeamento aqui no caso, dá para mapear muito bem, onde está vermelho é solo exposto, tá? Você pode usar para saber quais áreas escolher primeiro, mas aí entra uma questão que você tem outro índice para usar para isso, que eu vou falar mais à frente, que é o NDMI. E você pode usar para identificar falhas na semeadura. Esse de identificar falhas na semeadura, você também pode usar para identificação de falhas de irrigação. Tá? E assim, um exemplo bem prático assim, é a infestação de uma lavoura de milho, né, usando o NDRE, por doenças fúngicas em um estágio mais avançado, vamos colocar. Você consegue ver pelo NDRE. O uso do NDRE ele pode identificar a presença de doenças e você poder fazer uma aplicação de fungicida, você direcionar uma aplicação de fungicida. Você também pode ainda acompanhar o processo de uniformidade e evolução da cultura, programando assim melhor a sua colheita, né? Isso pode, o NDRE você ainda pode usar, né, como uma técnica no manejo de plantas daninhas. Você pode acompanhar a emergência de plântulas, né? Assim você pode ter uma otimização da aplicação de herbicidas e verificar se o manejo foi eficiente. E assim, o uso do NDRE ele pode ser um forte aliado, né, no manejo de sua lavoura em diversas áreas. Pode fazer identificação de anomalias, né, ou verificação do estabelecimento do stand adequado, vamos colocar aí. Entendeu?
Então, essa é a diferença entre o NDVI e o NDRE. E você ainda tem o EVI. O EVI, ele é um índice, né? Assim, que é um índice que foi desenvolvido para ser mais aprimorado que o NDVI. Ele otimiza o sinal em áreas de vegetação com alto índice de área foliar, tá? Onde o NDVI, né, tende a saturar. Então, o EVI ele usa a reflectância da região azul do espectro, né, com uma correção de influência do solo e da atmosfera. Tá? Agora, você tem que saber quando usar cada um. O EVI eu vou mostrar mais à frente uma aula só sobre o EVI, ou colocar o NDVI e o NDRE junto, para você ver a comparação e tudo. Mas aqui, primeiramente, mostrando o NDVI e o NDRE, se você sabe qual é o tipo de planta que está lá, o tipo da sua lavoura, a quantidade de biomassa que é produzido, você já vai saber se você vai usar o NDVI ou o NDRE. Tá? E essa é a diferença entre os dois. Você pode ver aqui, mudando assim, ó, que ele tem uma leve diferença sim. E essa questão da diferença é na questão de saturação. O NDRE demora mais para saturar em comparação ao NDVI. Entendeu? Usando essa área como exemplo, você pode ver que no NDVI aqui você vê uma leve saturação já. Já no NDRE você consegue visualizar melhor, pois tem menos saturação. Já nessas outras áreas aqui, tanto o NDVI quanto o NDRE já estão saturados. Então, o indicado seria usar o EVI, tá? Então, por essa aula é só isso. Vocês aprenderam, então vocês sabem muito bem. Agora, anota aí, NDVI, o cálculo para o Sentinel-2 é banda 8 menos banda 4, dividido por banda 8 mais banda 4. Enquanto o NDRE, você vai usar banda 8 menos banda 5, dividido por banda 8 mais banda 5. E não se esqueçam, tem que colocar entre parênteses. Se esquecer de colocar entre parênteses, vai dar expressão inválida na calculadora raster. Beleza? Então, por essa aula é só hoje. Aí, a próxima aula eu vou ensinar para vocês sobre o uso do NDMI. Tá? Esse índice é muito bacana mesmo. Gosto bastante. E não se esqueçam, faz sempre o mesclado, tá? O RGB. O mesclado seria o RGB, a falsa cor verdadeira. Tá? Para vocês terem uma comparação, para vocês terem aí também, poder visualizar a área na cor verdadeira, tá bom? E tanto o NDVI quanto o NDRE, se tiver um problema de aparecer aquele todo verde, aqui assim, tá vendo? Se aparecer isso, você pode vir aqui e configuração de volume mínimo e máximo, colocar cumulativo de corte de contagem e aplicar. Tá bom? E é isso, galera. Até a próxima aula.